Olá, alunos, tudo bem? Então, é com muita alegria que nós vamos aqui fazer a aula 10, início da unidade 2, né? Terminamos ali a unidade 1, felizmente com grande sucesso, né? Com grande acerto, com todo mundo sabendo tudo nas atividades aí, todo mundo gabaritando. E então, agora nós vamos iniciar a unidade 2, onde na aula 10 nós vamos ver tudo a respeito da leitura da imagem. Vamos lá. Então, olha, a leitura de imagens, vamos ver aqui, ó, imagens na pintura, imagens na fotografia, imagens na publicidade. Muito interessante isso aqui. Esses três aspectos aqui do uso de imagens vão ser muito bom da gente ver. E aqui a nossa habilidade, você vai conseguir desenvolver capacidade de leitura de imagens em diversos campos, né? Na pintura, na fotografia e na publicidade, que é bastante usada para convencer as pessoas. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Compreendendo então os métodos de ler o conteúdo de imagens, de entender aquilo que você está vendo, né? Porque, na verdade, toda vez que a gente olha para alguma coisa, né? Toda vez é bom, assim, em relação à imagem, é importantíssimo entender que a imagem é a nossa primeira leitura. Quando a gente não sabe nem ler, nem escrever, tudo que a gente vê, nós tecemos uma interpretação, um entendimento sobre aquilo que a gente vê. Isso é leitura também, tá? Então, aos poucos, a criança, todos nós, vamos aumentando o nosso vocabulário de significações através daquilo que a gente vê. Então, esse é um assunto fascinante e nós vamos desenvolver um pouco mais aí na nossa aula. Vamos lá? Então, o pré-requisito foi colocado já na última aula aí, é você assistir o comentário A Arte da Ciência da Fotografia. Se você não assistiu ainda, você pode assistir mais uma vez, aí você faz uma correlação de assuntos. Então vamos começar então com a atividade interativa, uma enquete aí para você pensar bastante aqui já nesse desafio aqui, bem pessoal, bem assim, sem as informações ainda, o que você poderia dizer sobre esta figura aí, olha. Então, há várias interpretações possíveis. O que você vê? Então, eu não vou falar nada, você vai fazer a sua própria leitura, vai tirar suas próprias ideias, e aí esperamos aí o que você vai nos colocar. Não se preocupe que toda a interpretação, qualquer interpretação que você fizer aí, será aceita, porque é a sua visão, é a sua leitura daquilo que você está vendo. Então, esse Otávio Ocampo, né, que é de Celaya, no México, é o artista que produziu essa imagem aí, né? Essa imagem tem a ver com o surrealismo. Então, a Mulher de Substância foi o título que ele colocou para o trabalho dele. Então, vamos lá. Então, agora vamos desmembrar assim, as ideias que estão associadas à leitura de imagem. Para começo de conversa, para início de tudo, o que é uma imagem? Então, a imagem ela pode ser natural ou artificial, né? As imagens artificiais costumam ser definidas como um artefato. Artefato é objeto ou produto. Bidimensional, quer dizer o seguinte, só tem duas dimensões, como em um desenho, pintura ou gravura, fotografia ou, né, tem essa outra possibilidade aqui, tridimensional, como numa escultura. Então está aqui, ó, desenho bidimensional, e está aqui também essa escultura aqui, ó, onde você vê 3 dimensões, né? Altura, largura, profundidade
e muito mais, né? Então aqui, ó, estudando um pouquinho mais da imagem, nós vemos que essa parte aqui é a fronteira entre a imagem e o mundo, né? Então isso aqui é o que a gente chama de moldura, que é o limite, a zona limítrofe, né? Então a moldura limite marca o contorno da superfície da imagem, tá? Separando-a do que não é imagem. Então aqui não é imagem, aqui dentro é imagem. E definindo o seu domínio estrito. As imagens tornam-se reconhecíveis graças à relação de semelhança que mantêm com o que representam. Então, uma primeira ideia sobre a imagem, né? Então, você reconhece na imagem coisas que você já viu, né? Ideias que você já teve, já percorreu, né? Então, essa é a primeira afirmativa importante sobre a imagem, mas não definitiva. Então, olha aqui, vamos pensar. Os territórios da imagem. Há pelo menos 3 domínios principais das imagens. As imagens mentais, né? Você fica pensando, você fica ali lembrando de coisas que você viu, né? As imagens diretamente perceptíveis, né? E imagens como representações visuais. Essa questão de diretamente perceptível é o caso de coisas naturais, coisas que você vê e reconhece, né? E imagens como representações visuais, quer dizer, no caso de desenhos, pinturas e fotografias, aí aqui o leque fica aberto. Então aqui há uma abertura imensa para várias interpretações, que pode ser um desenho naturalista, uma pintura ou escultura assim, apresentando o real, ou então com formas não definidas, que isso acontece também, né? Que não tem uma forma definida, a gente não sabe se é uma pessoa, se é um animal, ou seja lá o que for, mas é agradável aos nossos olhos. Então, é também uma faceta da imagem perceptível para todos nós. Então, tracei aqui esse círculo aqui para a gente ver aqui, ó, como uma zona delimitada de percepção. Então, vamos ver aqui um pouquinho mais sobre a imagem como representação visual. Você vê alguma coisa e você quer representar aquilo, da sua impressão. Então, é o seu jeito de representação. Eu tenho uma brincadeira que eu fazia antigamente, que eu fazia assim, ó. Aqui, o que é isso, gente? É um passarinho, é um meu lindo passarinho, entendeu? É a minha representação de um pássaro. Não está nem de longe igual ao real, mas é a minha representação. Então, é mais ou menos, não exatamente isso, eu estou fazendo aqui um relax, né? Mas é mais ou menos por aí a ideia. As imagens são chamadas de representações, reapresentação, uma outra apresentação daquilo que você está vendo, né? Por quê? São criadas e produzidas pelos seres humanos nas sociedades em que vivem, né? Então o cara vê e quer deixar algum registro daquilo ali, então ele vai e desenha, faz uma escultura, né? As representações visuais, e visuais têm a ver com aquilo que a gente vê, são artificialmente criadas, necessitando de habilidades, instrumentos, suportes, técnicas e tecnologias. Então, a pessoa que está fazendo tem que ter habilidade para desenho, como é o caso aqui meu, aqui que eu não tenho grande habilidade de desenho, não pratico muito isso aí, tá? Mas tá aqui a minha representação de um lindo passarinho. E os suportes, né, os materiais, as técnicas. E a tecnologia, quanto mais a tecnologia é usada, várias outras artes são desenvolvidas e criadas aí, várias imagens, né? Como as imagens gráficas, computadorizadas. Vamos chegar nisso aí.
Olha só, viu aí? Acabei de falar disso. Então, vamos dizer aqui a respeito do conceito de leitura, né? Então, a leitura é o entendimento que você tem daquilo que você vê. Então, veja só, desde os livros ilustrados e depois com os jornais e revistas, o ato de ler passou a não se limitar apenas à decifração das letras, aquilo que eu acabei de falar, né? Você lê, você vê e tem um entendimento de objetos, de cores, né? E de semáforos, por exemplo, né? Você vê a cor vermelha lá no sinal, lá você tem um entendimento, você faz uma leitura. Isso é leitura também. Mas veio também incorporando as relações entre palavras e imagens, entre o texto, a foto e a legenda, entre o tamanho dos tipos gráficos e o desenho da página, entre o texto e a diagramação. Olha só como é interessante. Depois de alguns estudos, depois de algumas experiências, chegou-se à conclusão que o bom tipo aqui de letra, né, tamanho 20, né? Enfim, a fonte escolhida aqui foi a Arial. E são escolhas, né? São interpretações que facilitam a visão, a leitura, o entendimento. Então, vamos agora para a imagem na pintura. Então, vamos lá. Aqui essa belíssima imagem aqui, que eu fiz aqui a imagem na imagem, né? Então, dentro dessa quadra aqui, colocou-se aqui uma imagem de uma pessoa, né? Você está vendo que aqui por trás tinha outra representação. Então, vamos entender. As imagens em si, abstratas, né? Quer dizer, devido a pensamentos, devido a sua interpretação, onde você manipula tons, cores, luzes e sombras, manchas, etc. Então, você tem uma gama de possibilidades imensa, né? Imagens figurativas funcionam como duplos porque transpõem para o plano bidimensional réplicas de objetos pré-existentes, ok? E as imagens simbólicas, que reproduzem a aparência, a estética das coisas, para representar algo que não é visualmente acessível. Então, aí nós temos vários exemplos, como esse aqui que chamou a atenção aí. Olha aqui, mais um, né? Mais naturalista. Então, um roteiro aqui para você se guiar. Nós vamos destrinchar isso aí bem legal mesmo para você, quando você for fazer uma leitura formal de uma imagem. Veja só, o pesquisador norte-americano Robert William Ott, né, em 1962, da Penn State University. Então, o cara era lá dos Estados Unidos. Criou o seguinte roteiro para treinar o olhar sobre as obras de arte, né? Então, no entendimento dele, no estudo dele, ele achou que esse primeiro caminho aí, né? E eu acho muito válido, porque você descreve, você diz exatamente o que você está observando, né? Então você descreve, observa mais, analisa, faz uma leitura formal. A leitura formal é onde você diz exatamente aquilo que você está vendo, tá? Aí depois disso aí você vai tentar entender as entrelinhas da sua leitura. Você vai interpretar, você vai dar o seu entendimento. O que você depreendeu, o que você conseguiu entender daquela sua visão ali, né? Aí depois você vai fundamentar, quer dizer, você vai contextualizar.
Você vai procurar saber dados do autor, onde foi que ele produziu, né, aquela sua representação, quais foram as circunstâncias, né? Tem um certo autor, que eu não vou falar agora, mas depois eu elucido mais essa ideia, que ele fez um quadro, né, onde fazia 2 dias que ele tinha perdido a mãe, então ele estava assim num estado de muita tristeza, né? Estava meio depressivo, estava triste demais, e o quadro refletiu exatamente aquilo que ele estava sentindo. Depois que a gente vê esse contexto aí, a gente olha novamente o quadro e tem outro entendimento. Isso é muito comum na leitura de imagem, né? Hora de ler a imagem, uma pintura aqui, A Morte de Sócrates, né? Isso aqui é uma interpretação feita, uma representação, né? Como ele interpretou isso aí, né? O Jacques Louis David, em 1787. Então, Sócrates, essa figura aqui com a mão para cima, né? Essa figura principal, isso aqui são os alunos dele. Tem mais detalhes nesse quadro, nós vamos ver. Então, a primeira coisa que se deve fazer é descrever, né? Então, vamos lá. Então, veja bem, a primeira cena toma quase toda a superfície. A segunda cena, a primeira cena é essa aqui que ele está se referindo. A segunda cena já é essa aqui que está em segundo plano. É notada a partir de uma parte a partir da porta na parte esquerda. Revela bem pouco das figuras representadas, mas elas estão lá. Você pode perceber que tem alguns detalhes aqui que, se for analisar, você vai entender um monte de coisa, né? Aqui na cena principal, está bem nítido, dá para você perceber, mas aí na segunda cena ainda tem mais coisas para a gente entender. Certo? A leitura de uma imagem é que você tenha paciência, tenha um verdadeiro amor para entender o que você está vendo. Percebemos, então, uma composição estruturada racionalmente, corpos idealizados, escultóricos, e perfeição anatômica. O que é isso aqui? Ele desenhou tão bem as figuras, né? Com as expressões, as roupas, né? Os músculos do braço lá de Sócrates, que ele está um pouco desnudo. Então, você percebe o capricho e o cuidado e a habilidade desse artista, o Jacques Louis. Então, estão representando aqui na primeira cena 10 homens. Olha aí, atenção nos detalhes, né? Um se diferencia por estar despido e frontal ao espectador. Isso o destaca, o enfatiza e o torna a figura mais importante representada aí. E realmente o quadro é A Morte de Sócrates, ele é Sócrates, ele que tem que aparecer mais, né? Então vamos vendo aí quantas coisas estão aí detalhadas, né? Então, analisando, nós temos aqui o seguinte: nessa fase aqui, quando você parte para a análise, você vai tentar perceber as técnicas utilizadas e os detalhes que ele demonstra se utilizando aí dessas técnicas, né? Então, aqui nós estamos vendo aqui uma representação da morte do filósofo grego. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso aí, tá? Então, quando você aproxima mais a imagem, você vai vendo aí a expressão do rosto, né? Ele continua ensinando, falando, deixando suas últimas impressões, né? Seus últimos pensamentos. Então, trata-se de uma pintura feita a óleo, com um tamanho de 1,30 m por 1,96 m. É um retângulo, né? Não é um quadrado, é um retângulo, com 1,30 m por 1,96 m. Então, aqui, olha, nós temos aqui a ilusão de volume no espaço e nos objetos representados, né?
outra coisa também, as vestimentas com texturas, as dobras nas roupas, né? Esses detalhes aí, que estão bem feitos, que são aparentemente assim, real, né? E a utilização da perspectiva, que são as imagens vistas ao fundo, é que você vai percebendo como se tivesse... Mas isso aí é uso de técnica. E você percebe também que predomina o branco, o azul e o vermelho nas roupas. Tá? Então, na parte de interpretar, tudo isso aí que eu estou falando aí, você vai aguardando, aí vai estudando, porque você vai ter a oportunidade de fazer sua própria interpretação. Já tem lá na enquete, lá no início da aula, lá uma figura para você se utilizar de todas essas informações. Tá? Então, você tem uma imagem aqui no corredor, isso aqui é uma espécie de hall, um corredor, né? Onde tem um homem encostado na parede do corredor, que é o Apólodoro, um dos discípulos de Sócrates, que está lá meio triste lá, recatado. Aqui tem o mais importante, talvez, né, discípulo, o discípulo mais jovem de Sócrates, foi o que escreveu sobre ele também. Ele não estava presente na sua morte, mas foi colocado na cena, dada a importância dele para Sócrates. Este homem aqui sentado, esse aqui, né? Com a mão no joelho de Sócrates, é Crito, um dos discípulos mais próximos do filósofo. Então, gente, é muita pesquisa, muito estudo para identificar essas pessoas aí, né? O braço levantado de Sócrates, ele passou suas últimas horas debatendo sobre a imortalidade da alma. Ele estava lá. O dedo levantado indica que há uma esfera de existência mais elevada que o terreno dos mortais. Então, veja só, Sócrates foi condenado a tomar um veneno por causa de algumas das suas ideias, né? Então, ele tomou e ficou conversando, esperando o efeito do veneno. Foi cicuta que ele tomou, um cálice de cicuta. E continuou falando, e no caso debatendo que, assim, sobre a ideia de que o corpo dele iria morrer, iria perder, ia haver uma falência de seus sentidos, mas a alma dele continuaria existindo numa existência, numa esfera mais elevada que é o terreno dos mortais, né? Então, essa ideia é uma ideia importantíssima que vai ter influência sobre várias outras correntes de pensamento que vieram depois. Então, para fundamentar o seu estudo sobre a obra, então você vai pesquisar mais, né? Qual o contexto em que essa obra foi produzida? O que o artista expressa na obra? Qual a relação dele com a obra? Quais são os valores estéticos que predominam na obra? O tipo de roupa, o tipo de penteado, o tipo de aparência, né? Porque isso aí também comunica, né, o jeito de viver das pessoas. São várias ideias que são comunicadas aí, ok? Chegamos então aqui, vamos estudar um pouquinho aqui sobre a imagem na fotografia. Tá? Então, temos aqui uma fotografia com a apresentação dessa imagem, com uma certa perspectiva de um ângulo que nos leva a ter uma interpretação visual, um entendimento visual sobre um certo local que talvez uma pessoa numa outra posição, fotografando, né, não nos desse essa ideia aí do entardecer, né, com essas cores esmaecidas sobre as pedras. Enfim, eu vou deixar para vocês pararem e fazerem a sua leitura de olhar. Olha aqui, ainda sobre a imagem na fotografia. Há uma série de símbolos organizados pelo artista e o receptor os interpreta. Então,
quando a pessoa que vai fotografar tem essas noções, tem esses entendimentos, ele procura colocar na sua fotografia, ele sabe, ele tem a intencionalidade naquilo que ele está fazendo. Então ele sabe o que ele está querendo apresentar ali para as pessoas, né? Então a pessoa que olha não só vai perceber alguma intencionalidade do fotógrafo, como vai completar com o seu conhecimento, com o seu entendimento, com a sua própria simbologia pessoal, vamos dizer assim. Quer dizer, os símbolos que estão no seu repertório, nos seus signos visuais. Tá? Então, para ler a fotografia, não existe uma regra infalível, mas ler uma foto, veja, essa ideia aqui é muito boa, ler uma foto é lançar um olhar atento àquilo que a constitui como linguagem visual. Quer dizer, a linguagem visual coisas que são feitas para a gente olhar e ter uma experiência estética, né? Assim, uma experiência estética. Você vê aquela aparência ali e aí você vai tendo suas ideias. E aí chegamos a esse ponto aqui que a gente se pergunta, né? Nessa fotografia, por exemplo, que sentimentos são produzidos em você? O que você sente ao olhar isso aqui? Você fica calmo, você fica eufórico, você fica impactado, você fica encantado, né? Você veja aí que tem uma reunião de cores, pessoas aí que estão aí dentro de uma experiência estética, sensorial, perceptiva, onde não só essas pessoas estão participando do colorido, da forma em questão. Ok? Então, uma outra nuance aqui totalmente diferente, né? Aqui na Bacia do Xingu, em Mato Grosso, o grupo de indígenas Uaurá pesca na lagoa Piulaga, perto de sua aldeia. É uma foto de um grande artista, fotógrafo, Sebastião Salgado. Então, aí você vai descrever a foto. Você vê que tem, de cara, você vê que tem duas figuras humanas que estão destacadas, aparecem em primeiro plano. A perspectiva, a longevidade, o alcance, indica que outras figuras estão ao fundo e na parte inferior percebemos a captura da água, né, que aí a gente entende que não é água do mar, dá para entender, né? Trata-se de uma lagoa ou rio, mais provavelmente uma lagoa, porque a água ela não tem aparente movimento, né? A água está mais parada. Então, tudo isso aí vai de observação, vai de percepção, vai de pessoa a pessoa, depende muito do seu repertório, do seu vocabulário. Na parte superior aqui, percebe-se ainda, olha, a presença da Lua, né? Como o único ponto luminoso, né? A Lua cheia, né? Analisando mais uma outra perspectiva, nós vemos aqui que ele é monocromático, quer dizer, só tem duas cores, né? Tem branco, né? Ou preto, está em preto e branco isso aqui. Então, a predominância aqui é do escuro. Então, por isso dizemos que é mono, porque a palavra mono significa um, né? Então, quando fala de mono, é uma. E croma é cor, né? São palavras que são incorporadas ao nosso vocabulário. Então, monocromático é uma só cor. A predominância daqui é do preto, né? Apesar de ter ainda uma presença do branco por causa da luz da lua. Então, aqui também você veja, é uma leitura onde você vê luz e as sombras, né? E os objetos destacados pela luz. Então, você tem uma ausência de volumes.
e tem a presença de perspectiva. A perspectiva é essa profundidade aqui, ó. Entendeu? Você consegue ver ao longe, né? Embora o plano seja bidimensional, duas dimensões. E a questão de interpretar, vamos dizer, em relação a esse quadro aí, você vai se perguntar, né, e vai procurar respostas para isso aí. Quem são os representados? Ou quem os representou? Nós sabemos que essas pessoas aqui são índios da etnia Waurá, né? E quem fotografou, quem representou foi o Sebastião Salgado. E que, ainda mais um detalhe aqui de leitura, aqui de imagem, que eles estão aparentemente pescando. Ok? Então, em relação a essa imagem aqui, vamos ver a questão de fundamentar. Então, você vai pesquisar sobre o Sebastião, né? Aí você vai ter mais ideias para incorporar na sua leitura. Então, você vai ter informações também, né? Você vai pesquisar também informações sobre o ambiente, as pessoas representadas, a etnia dos Waurá. Você vai pesquisar também sobre a estética da obra. Essa coisa dele escolher representar de forma monocromática, né? E vai tentar compreender a mensagem expressa aí pela sua fotografia. Então vamos conhecer aqui um pouquinho aqui do Sebastião, né? O Sebastião Ribeiro Salgado nasceu em 1944, é um fotógrafo brasileiro que nasceu em Minas Gerais, em Aimorés, e é formado em economia, né? Em Paris ele documentou perturbados acontecimentos sociais e políticos que aconteceram na Europa e na África, né? Ele fez a documentação fotográfica, né? Na América Latina, entre 1977 e 84, ele documentou as condições de vida dos camponeses e dos índios, que se encontram no livro Autres Amériques, Outros Americanos, né? Isso aí em 1986. Então ele deu a sua visão sobre o que acontece nas nossas comunidades, né? Principalmente nos anos 80, né? 90. Por exemplo, olha aqui, ó, essa imagem aqui. Vale a pena você fazer aí como estudo a leitura e interpretação dessa imagem aqui, né? O autor é o Sebastião Salgado. Olha aqui, ó. Então, vamos ver aqui, então, a imagem na publicidade. Você veja aqui, ó, esses prédios na cidade. Então, tem vários chamativos aí, né? Publicitários, várias imagens aí que vão tentando captar a atenção do público, né? Para essas imagens, para despertar o desejo de compra, etc., né? Na publicidade, um roteiro para você ler as imagens publicitárias. Você vai buscar aí 3 pontos de vista: as qualidades visuais, os índices internos e externos e as convenções culturais. Você vê que nesse caso aqui de um quadro muito conhecido, né, inseriu-se esse tipo de sandália com esse tipo de marca aqui, né? E aí se tornou uma publicidade, porque esse quadro aqui tinha um chamativo de ser muito conhecido, ser muito prestigiado na cultura brasileira e no mundo inteiro, né? Então, as qualidades visuais, as formas estilizadas, porque esse formato aqui não é exatamente o real, então é colocar em estilo. A frase aqui, né? Essa figura estranha de pé gigante com chinelo branco, a ausência de perspectiva e as cores verde, amarelo, azul e branco são as cores do Brasil, né? Então, aí, uma brasilidade. Os índices interno e externo a referência principal, esse quadro aqui, que é um quadro famoso, o Abapuru, de Tarsila do Amaral, e que nós vamos ver bastante a respeito dele lá nas próximas aulas.
E esse slogan, que é esse chamativo aqui, indicando que as sandálias aqui, havaianas, né, todo mundo usa. Então, esse texto, esse slogan, esse texto, chama atenção para o que a publicidade quer vender. Então, as cores da bandeira do Brasil, né, o quadro todo tem as cores que fazem parte da nossa bandeira. O pé enfatizado na obra modernista é calçado por esse tipo de sandália aí. E essa obra aqui, Abapuru, representa o nacional e o brasileirismo, né? Então, vamos lá. Então, aí a nossa enquete lá do início, né? O que você vê aqui na Mulher de Substância, que é o quadro do Octávio Ocampo. Então, é uma composição, inicialmente a gente pode entender assim, onde se pode observar, além da figura humana, flores e folhas que permitem interpretações personalizadas. Então, essa primeira ideia é exatamente aquilo que você está vendo. Você está vendo uma figura de mulher, mas está vendo também figuras de flores aí compondo essa imagem. Agora vamos ao resto, né? Aí é com você. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula, aí estão as nossas referências, os livros que nós usamos para compor essa aula, e em instantes nós voltamos com a nossa revisão para você poder fazer as suas atividades relativas ao que a gente estudou até agora, ok? Tchau!